Você fez do outro lado? Não, né? Você só faz pra esse lado. Então por isso que a minha pergunta é que tu não respondeu, velho. Como que você só faz audiência pública pra homenagear vagabundo faccionado dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Você já fez alguma coisa aqui pra vítima, pra gente que foi vítima do Comando Vermelho, das facções, do PCC? Não, você chama a gente que foi presa por apologia à facção criminosa pra falar do teu ladinho como se fosse inocente anjinho, cara. Vamos lá, o meu ladinho... Pode ir, 3 minutos. O meu ladinho é o ladinho do trabalhador que quer acordar cedo, trabalhar, não ser assaltado, é digno, é honesto e ponto. E o meu lado é o lado daquele moleque que tá ali com uns 13, 14 anos de idade e tá intoxicado com a lógica da violência e esse moleque precisa ser disputado pra ele não entrar pro crime. Vamos lá, um por um, vamos refutando toda a besteira que você acabou de falar. Primeiro, 87% dos moradores de comunidade aprovam a guerra. Mentira. Sabe por que é mentira? Eu duvido. Eu duvido. E todo mundo vai ver. Posso terminar? As pesquisas mentem? Posso falar? Eu duvido você entrar em qualquer comunidade e conseguir uma pesquisa de opinião com um morador. Justamente por causa do crime organizado. Entendi. Então a pesquisa Quest você entra aqui. Como eu tô te falando, você não entende nada de favela, meu amigo. Você não entende nada de favela. A Quest faltou. Você não entende... Não, deixa eu só terminar. É porque ele falou muita coisa. Ele falou muita coisa. Calma aí, cara. Quem é do Rio de Janeiro, independente se é de favela, não sabe. Qual é a chance de um morador de favela chegar lá e falou que aprova ou desaprova? Justamente por causa do crime organizado, que a gente combate, que eu quero combater, eu quero o fim do Comando Vermelho, eu quero o fim da terceira comando. Negacionista, cara, de pesquisa. Cara, não é negacionista de pesquisa, é porque essa pesquisa... É só quando convém, né? Essa pesquisa é falsa, ponto. Essa pesquisa é falsa, não adianta rir. Agora vamos lá. Quem é o Oruan, gente? É verdade, eu fiz uma audiência pública de MC não é bandido na Câmara Municipal. E chamou um monte de bandido. E aí, pra você poderia ser bandido. Naquela época, naquela circunstância, vamos lá. Quem é o Oruan? Pra começo de conversa. Sabe por que o Oruan não era bandido? Sabe por quê? Porque o Marcinho VP, pai dele, como um líder e um cara inteligente e usa a inteligência pro mal, ele nunca ia querer pro filho dele que ele virasse um criminoso. Então, se tem uma coisa... Tanto é que o Oruan foi estudar. Ele é super letrado, ele é super estudado. Ele estudou fora. O Oruan estudou fora. O Oruan... Não adianta debochar, isso é verdade, cara. Não adianta ficar debochando. Eu tô falando da verdade. E aí, olha o que eu tô dizendo aqui. Dá mais tempo pra ele, velho. Pode dar mais 10 minutos pra ele, velho. Vai dar mesmo? Vai dar mesmo? Vai ter que dar agora. 10 Põe mais 30 segundos aí. Não. Deixa ele falar que ele é inteligente. Deixa eu falar. Dá uns minutos pra ele. Deixa eu falar a realidade aqui. A realidade que vocês não percebem. É por isso que vocês são muito narcisistas e não conseguem ter empatia com os outros. É por isso que você não consegue acompanhar esse meu raciocínio. Beleza? Aí o que acontece? O próprio pai do Oruan, que é bandido, sim, coisa e tal, não deixava o Oruan se envolver no crime organizado. Quem é de favela sabe. Agora, existe convivência? Sempre existiu. A gente não nega isso. Existe convivência. Eu, enquanto agente público, vereador do Rio de Janeiro, seguindo os meus princípios, como eu falei, segurança pública não é problema, é consequência do problema, da desigualdade, da falta de educação, da falta de cultura, do sistema hiperverso e etc. A segurança, ela é consequência. Eu, enquanto vereador, estimulo a disputa. Eu queria, naquele momento, disputar esses MCs justamente para que eles não sejam jogados na criminalidade, como fez o próprio sistema perverso com o delegado, imputando provas sem legitimidade para o Oruan, como a questão do Pose do Rodo, eu falo depois. Posso concluir? Pode. Então, e aí o que aconteceu com o Oruan? Hoje, ele pode ser considerado um criminoso? Sim. Ele pode ser considerado um criminoso, porque ele está foragido da justiça, isso é crime. Eu concordo com isso. Só que ele tá muito por conta, a verdade seja dita, que o próprio sistema, que não gosta de preto, não gosta de pobre, tem nojinho, como mamãe falei, tem nojinho do vendedor de batata do Ceasa, tem nojinho dessa galera, tentou empurrar pra ele, imputando provas e etc, o crime pra ele. Assim ele acabou sendo preso uma vez, a primeira vez injustamente, a partir da segunda vez, vamos lá, meu. Ele acabou de fato virando criminoso. Então vamos lá, só para eu entender assim, vamos deixar um pouco esse lado da ideologia de lado e vamos partir um pouco mais para a parte prática. O Renato, ele falou sobre El Salvador, né, que é um modelo que vocês gostariam de adotar para o Brasil, só que nós não temos presídios para tal, né? Vocês falaram para construir presídios, né? Vamos construir presídios, beleza. Só que você também falou, Renato, sobre botar os próprios presos para trabalhar, né? Só que no Brasil, o trabalho forçado ele é proibido. Ele é proibido. Como é que você vai fazer um preso trabalhar de maneira que, se ele não quiser, como é que você vai forçar ele a trabalhar? Essa é a minha pergunta pra você. Boa pergunta, começar? Vai lá. Eu defendo o seguinte, ô Rafael. 5 minutos. Tá valendo? Vai. Eu defendo o seguinte, Rafael, que no Brasil a gente instaure o que se chama de direito penal do inimigo. E inclusive isso foi feito em El Salvador também. Qual que é essa ideia? Essa é a ideia de um jurista alemão chamado Günther Jacobs, que ele defende basicamente o seguinte, que na sociedade existam 2 tipos de direito. Tá? Existe o direito ao cidadão,
Ao cidadão você aplica a ele todas as garantias fundamentais de defesa, de processo penal, você garante que ele possa recorrer a um sujeito que não tem ficha criminal, que, né, cometeu um delito, um crime de menor potencial ofensivo, a ele se aplica o direito do cidadão, que é o direito aplicado a todos nós hoje. Agora, ao membro de facção, ao cara que é do PCC, do Comando Vermelho, a ele se aplica o direito penal do inimigo. E a partir desse momento, você tem um julgamento mais rápido, tá? Alguns autores chamam de direito penal de terceira velocidade. O que a gente tem hoje no Brasil é o direito penal de primeira velocidade. Ou seja, seria um direito penal mais rápido, onde você tem um processo de julgamento mais rápido e você faz o acúmulo de penas. Por quê? Eu ouvi isso, inclusive, do ministro da Segurança de El Salvador, Gustavo Vidiatoro. Eu fiz uma entrevista com ele e ele me disse o seguinte: um membro de facção criminosa, ele necessariamente já participa de diversos crimes que são cometidos pela facção criminosa, né? Então, uma facção, ela, no caso de El Salvador, ela pratica compulsoriamente, diariamente, diuturnamente, a extorsão. Lá era a principal atividade do crime organizado. Eles participam de homicídios, eles participam de sequestro do território salvadorenho, do território brasileiro. Enfim, eles estão envoltos numa gama de crimes que, quando você vai fazer um julgamento de um membro da facção, ele necessariamente responde por aqueles crimes da agremiação que ele pertence. E você cria um direito mais rápido de você identificar quem são esses membros de facção criminosa. Lá em El Salvador, o que acontecia? O criminoso de facção, ele fazia tatuagem no rosto. Ele colocava na testa dele Barrio 18, Mara Salvatrucha 13, que são as duas principais organizações criminosas. Aqui no Brasil tem isso também. É vagabundo que desenha palhaço no braço, né? Que é fazendo referência à morte de policial. Tem cara que tatua lágrima, né? Pra cada policial que ele matou, pra cada pessoa que ele matou. Então, tem esse processo de identificação dos membros da facção criminosa, que eles não podem ter os mesmos recursos, os mesmos direitos, o mesmo processo penal que você tem hoje pra uma pessoa que comete um ilícito menor. Então, pra esse cara que é faccionado, pra ele sim, no que nós defendemos, isso tá incluído no livro amarelo do Partido Missão, que é um dos poucos partidos no Brasil que tem um programa partidário sério e claro, são mais de 6 fascículos publicados com ideias para o Brasil. E na parte de segurança e de bloqueilização do Brasil, a gente fala, né, sobre esse assunto. Então, no caso de um faccionado, ele seria sim obrigado a trabalhar, tá? Inclusive, Rafael, tem vários presídios têm presos que trabalham sim, né? O presídio de Ribeirão das Neves tem um programa de trabalho que é feito ali com o pessoal de criminosos de menor potencial ofensivo, e eles passam, né, a partir disso, a devolver algo para a sociedade, a entregar algo para as pessoas, uma vez que eles estão nesses presídios, nesses lugares, porque eles cometeram um crime contra a sociedade, contra as pessoas, e eles passam a, de alguma maneira, indenizar. Porque o que a gente vê no direito penal, como tese, é que o direito penal, muita gente fala que a preocupação deveria ser a ressocialização. Eu não acredito nisso. Eu acho que o direito penal, ele deve olhar principalmente para a vítima. As vítimas, hoje ninguém olha pra elas, né? O caso do Leonel aqui, pegou aqui um monte de criminoso aqui e colocou lá e colocou lá pra falar, como se fossem santinhos na Câmara Municipal do Rio. Pergunta se ele fez um evento lá na Câmara Municipal do Rio que ele chamou vítima de gente do Comando Vermelho. Se ele pegou lá o caso de um monte de cara que morreu nas mãos do crime organizado pra falar lá, pra pedir justiça. Não tenha dúvida que essas pessoas, elas desejam, né, prisão dura pra essas pessoas. Ele não fez isso, né? Então é sempre esse olhar, isso vem por parte da esquerda, de você pensar sempre na ressocialização, né? O preso precisa de cuidado, né? Eu ouvi aqui o Leonel até falar que custa muito caro ter um preso no Brasil. Então vamos diminuir então o valor que a gente gasta com cada preso. Eu topo fazer isso aí. A gente gasta menos, né? Dá uma comida de pior qualidade pra ele, joga lá, superlota tudo, né? É isso que você tá defendendo. Se o problema é custo. Então, basicamente te respondendo, Rafael, a implementação do direito penal do inimigo, porque ele passa a fazer a separação clara do que é o criminoso terrorista que domina áreas do território brasileiro e do que é um cidadão que comete um crime de menor potencial ofensivo. Quer mais um minuto pra você comentar a Não, questão? só eu comentar uma coisa rápida, acho que é 30 segundos só. Dá um minuto. Então, um minutinho, uma coisa rápida aqui. Só elogiar a postura do Rafael, né, que fez uma pergunta, esperou ele responder, tá sendo mais educado, e trocar uma ideia com você, vereador, que é o seguinte, cara, você já me chamou aqui, agora, moralista, playboyzinho, almofadinha, narcisista, nojinho de preto, e não tá trazendo argumentos, cara. Dá uma aprendida com o Renato, como é que responde. Eu tô taradinho calma, de Kiev. velho, você chega lá, velho. Calma lá. Já chamei taradinho calma, de Kiev, cara, não. fica calmo, você vai conseguir. Você dá uma aprendida com o Renato, como é que responde, com o rapaz, como é que pergunta e faz a trap. Parabéns aí pela tua postura. Tá, então, vamos lá. Deixa eu só responder aqui. 3 minutos, pode ir? Então, Renato, você não respondeu a minha pergunta, cara. Porque, vou te dizer por quê. Porque no Brasil é cláusula pétrea, não pode mudar na Constituição você forçar um preso a trabalhar. É proibido no Brasil, tá? E a nossa Constituição não é a de El Salvador, não é a mesma, são diferentes, tá? Não adianta você fazer essa base, e isso é meio que clichê no MBL, né? Vocês têm uma diretriz, né? Um discurso, mas na prática vocês praticam outra coisa, né? Visto agora a questão que estourou com um amigo de vocês, o Guto Zacarias, né? É contra o aborto, mas tentou praticar um aborto na namorada, inclusive ele está sendo denunciado pelo Ministério Público. Mas enfim, eu fiz uma pergunta bem objetiva para você não me respondeu, você falou de El Salvador, né? E a questão é o seguinte,
No Brasil, Eu cara, não dei a resposta que você queria. eu queria uma resposta baseada na nossa Constituição. A gente vai Você não deu. reformar essa Constituição, é isso. Você deu. Oi? O nosso target é reformar a Constituição. Mas continua lá, vai lá. Sim. Até concordo com você. Então- Até concordo com você nessa parte. Só que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente já tem. Certo? Política não é o que a gente quer, é o que a gente pode. Concorda comigo? É óbvio que você tem que Concorda comigo? Desculpa, vai lá. Não, não tem problema, eu gosto dessa dinâmica. Eu gosto muito dessa dinâmica. Só que o problema é o seguinte: o Renato ele trouxe uma ideia aqui que não funciona. Assim como vocês trouxeram o liberalismo para o Brasil também, que é uma ideia que não funciona dentro de um país desindustrializado, né? Você viu o que aconteceu na América do Sul na década de 90, né? Mas enfim, é uma pergunta, eu vou repetir novamente para você. Como que vamos resolver a questão da população que tá na sociedade que praticando crimes? Como que vamos reduzir isso? Porque, tendo em vista que o Brasil já aumentou pena, você falou que o preso tem medo quando aumenta a pena. Concordo plenamente com vocês. Só que o preso não tá praticando crime, quem tá praticando crime é quem tá solto. Quem tá solto não tá preocupado com o aumento de pena. Concorda comigo ou não? Você acha que eles acham que o Não, cara que tá concordo, roubando, calma. ele tá olhando a Constituição e tá assim, ó, caraca, eu não vou sair pra roubar hoje Não é porque isso, aumentou não é isso, cara. 4 anos de cadeia. Desculpa, Olha só, a gente tem que ser prático. É uma pergunta simples e objetiva. Como que vamos resolver o problema no Brasil na criminalidade? Porque já aumentamos pena, já matamos pra caramba, policial matou pra caramba, inclusive no meu estado do Rio de Janeiro. Estudos mostram que isso dá problema. Inclusive o PCC surgiu após o massacre do Carandiru. Olha a merda que deu. Agora tá aí a facção aqui dentro do estado de São Paulo. Por conta do massacre do Carandiru. Comando Vermelho nasceu, que é a antiga Falange Vermelha, que nasceu aonde? Dentro de Angra dos Reis. Por conta de quê? Então, esse que é o problema. Vocês trazem ideias de vamos prender, vamos matar. Tá, só que já fazíamos isso e não tá dando certo. É esse que é o Quando que problema. a gente aumentou pena no Brasil? Meu querido, há 30 anos a gente aumenta a pena. Quando? Crimes Me diz um hediondos projeto aumentou de qual? 30 para 40 anos. Teve aumento. Só você pesquisar aí que você vai ver. Vários setores aí, inclusive feminicídio tá aumentando. E aumentando feminicídio. Aumenta a lei do feminicídio e aumenta o feminicídio. Então isso não resolve. governo Lula, hein, Leonel? Isso não resolve. Não, isso não é governo Lula. Isso é isso é Brasil. recorde Aí, de cara, o que o governo Isso Lula é tem a ver Brasil. com Ele que isso, tá cara? criticando aí, pô. Mas isso é Brasil. Tá tirando na minha Isso é área, Brasil. Calma, deixa eu explicar. Isso é Brasil. Vamos Se seguir. entrar o Renan Santos, vai continuar a mesma coisa. Não, mas no É governo esse o dele que problema. aumentou. Vamos passar agora, passar pra eles. Deixa eu só falar uma coisa. Responder A questão que 3 você minutos, trouxe, tá? ela é uma pergunta coerente, de verdade. Cara, às vezes você pode estar se baseando no aumento de pena de quem já tá preso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu tô mostrando pra você que existe uma política de desincentivo, que ela parte de duas coisas: certeza de punição e tamanho da punição. Só que olha só, existem vários estudos, eu vou citar um só pra não tomar muito tempo, que falam justamente isso. Pra você fazer um estudo que não mede o efeito da diminuição de criminalidade de quem está fisicamente preso, na Itália eles fizeram um estudo especificamente para isso, que é o seguinte: eles aprovaram uma lei em 2006, em julho de 2006, chamada Lei da Clemência Coletiva. O que eles fazem? Eles dão um perdão da pena. Funciona assim: o cara vai ter a pena perdoada e se ele reincidir, ele vai pagar a pena que ele não cumpriu mais a pena total que ele cumpriria no novo delito. Ou seja, você tem o seguinte incentivo ou desincentivo. Se você faltar um ano só pra sua pena acabar e você delinquir de novo, você vai ter a nova pena mais um ano apenas. Se eu acabei de entrar no sistema penal e eu tenho mais, sei lá, 5 anos pra cumprir, sair, delinquir de novo, eu vou cumprir a nova pena do meu novo delito, mais os 4 anos faltantes da minha pena anterior. Ou seja, é uma pena muito extensa. O resultado do estudo, que o estudo é longo, eu li ele inteiro, é maravilhoso o estudo, mas eu vou trazer o resumo dele. A redução da incidência é de 1,24% para menores penas e 25% para maiores penas. A cada mês de pena esperada, você tem uma redução de 7,4% na reincidência. Então a Itália pegou e respondeu justamente a sua dúvida, que é uma dúvida coerente. Peraí, o cara que já tá preso, e se eu considerar que eu já resolvi ele? Vamos falar de quem tá solto ou de que eu sei que vai sair. Só uma coisa, a conclusão do estudo é basicamente o seguinte: não só a pena esperada faz o cara cometer menos crime, como o sistema prisional, o tempo no sistema prisional não o reforma. Entendeu? Essa tese de que o cara vai passar 5 anos na cadeira e vai sair reformado, é o contrário. Quanto mais tempo ele tem de pena esperada, menos incentivo ele tem pra cometer crime. Então, a gente fala aqui, e não adianta você pegar um detalhe: o preso trabalha na prisão. A gente vai reformar a Constituição. Não vamos reformar? Tudo bem, então vamos abrir mão desse detalhe? Então tá, o preso não vai trabalhar no presídio. Tudo bem. Todo o resto que a gente está falando é justamente isso, uma política de desincentivo que conta também com o aumento da repressão de qualidade. É isso. Só pra concluir, o que não pode, do nosso ponto de vista, é que um preso, um cara que matou uma pessoa, que estuprou uma garota, ele simplesmente na prisão, porque fingiu que leu um livro lá qualquer, vai ter vai ter uma remissão de pena, vai ter uma diminuição de pena. Isso que é um absurdo, né? Então, você disse, olha, não posso obrigar o cara a trabalhar. Tudo bem, se ele trabalha, ele pode ter, eventualmente, depois de talvez... Uma redução de pena. Ter algum tipo de redução de pena. O que não pode ser que nem hoje, né? Onde o cara vai lá, finge que leu um livro qualquer, faz um resumo que algum advogado entrega pra ele dentro da cadeia e tem remissão de pena. Isso aí. Eu posso só fazer uma pergunta bem simples. Claro. Comparar a Itália com o Brasil, realmente o preso lá ele pode sentir esse medo de ser pego novamente, né? E ter que cumprir a pena antiga e junto com a atual, né? Sim. Beleza. Só que a Itália, 40% a 60% dos crimes lá, eles são resolvidos.
no Brasil Mas então é apenas nós estamos concordando 8%. aqui, nós estamos Eu concordando concordo aqui. com você. Nisso aqui eu concordo. Existe uma, vamos concordar uma coisa. Existe uma impressão no Brasil de que você não vai ser punido. Sim, Então concordamos 100%. nisso. Vamos tirar isso da conta, porque nós concordamos com isso. 100%. Além disso, quando o cara é preso, que é o estudo do Perry Chiquida, o cara, Sim. então não é que ele tenha ele está preso, ele se ferrou. Ele fala, se a minha pena for maior, eu não cometeria o crime. Então, o que eu tô falando, eu tô atacando em duas frentes. Eu tô atacando na frente que você primeiro tentou refutar, falando que o cara preso não ia sentir isso. Ele sente, o estudo do Perry Chiquida fala isso. Você fala, não, mas e quem tá fora? Eu trouxe o estudo da Itália. Sim, Você entendeu? Isso eu concordo com você. Só que isso tem sentido, Arthur. Quando o cara, antes de praticar o crime, ele tem medo de ser pego. No Brasil, no Brasil, calma, a lei da impunidade, ela é vigente, ela é grande pra caramba. Mas uma coisa não anula a outra. 92% dos crimes no Brasil não é Vamos lá. resolvido. Nós temos a galera Apenas que sequer é 8%. pega. Então o que E nós acontece? temos a galera que é pega, e mesmo o cara que é pego Mais de tem essa 70%, sensação. Só em homicídio. Então, só que o problema é que o Brasil tem essa certeza da impunidade. Então, o cara que sai pra rua pra roubar, pra fazer qualquer tipo de crime, ele tem a certeza que ele não vai ser pego. Mas vamos lá. Vamos atacar isso aqui. Isso aqui nós concordamos. Sim. Nós temos a certeza da impunidade. Sim. Esse é um problema que nós A gente temos tá que no acabar mesmo com isso. tema, mas... Além eu tô disso, contando a pergunta nós dele. temos um problema de abrandamento de penas. Meu irmão, não é possível. Cara, a gente tem casos de estupradores que eles saem pra saidinha de Natal e eles estupram outra mulher, velho. Eu tô falando do cara que já foi pego. Entendeu? É isso que eu tô te dizendo. Nós temos os dois problemas. A gente pode atacar um, mas a gente não pode esquecer do outro. A gente pode atacar o outro e não pode esquecer O cara do que um. foi preso É isso. 87 vezes, hein? Uma pergunta boa. O que você acha do projeto Pena Justa? Cara, projeto Pena Justa, agora eu tenho que dar uma... Eu vou Faz te um rememorar. chapa parece Sem pra mim, lacração. Vou fazer Sem uma lacração. pergunta pra você. Olha lá. O governo federal, né, PT, mais o CNJ, com a presidência do Barroso, eles apoiaram o Pena Justa. O que é o plano Pena Justa? É um plano de desencarceramento em massa. Né, foca no direito carcerário, ele foca no vagabundo, não foca na vítima, e ele fala o seguinte, cara, você tem que, por exemplo, tirar, né, ali a pena de roubo, receptação, pequenos furtos, você tem que deixar de isolar grandes chefes de facção, e esse projeto é tão nocivo, cara, que pela primeira vez na história do Brasil, pela primeira vez, o PCC e o CV se deram uma trégua. Ô, mano, vamos dar uma trégua aqui, isso aqui é bom pra nós. Eles deram uma trégua pela primeira vez na vida. Tá. E o lance é o seguinte, cara, o que a gente vê são ligações diretas do governo do PT, inclusive com a articulação desse plano. O Lewandowski recebeu a ONG Pacto Social Carcerário em São Paulo, né, em janeiro de 25, que foi a ONG, inclusive, responsável pelo documentário O Grito, que o diretor, o Rodrigo Gianetto, ele foi pra Europa com passagem paga pelo PCC. Ele mesmo disse, né, realmente eu fui pra Europa com passagem paga pelo PCC. Né? Você tem todos aqueles casos do PT ali, né, fazendo campanha em região onde ninguém entra. Você tem ali o Boulos recebendo, inclusive, a dama do tráfico. Você tem um monte de coisas nesse sentido. Arthur. A minha pergunta é, o que você acha do Pena Justa e se você não acha que ele é muito nocivo, ainda mais dada a relação do escusa do PT com o crime organizado? Então, você não, é porque ele não explicou. Ele explicou direito tempo é o pra que vocês seria dois, essa, tempo é pra vocês o que dois. seria essa, Sim, vai esse lá. programa. Eu não entendi muito bem o que você quer dizer nesse programa. O que seria esse programa? É o que eu te expliquei. Explica É um novamente. programa de desencarceramento em massa que foca no direito carcerário e visa, por exemplo, você acabar com o encarceramento de pequenos furtos. por Eu exemplo. não conheço. Você conhece. Eu quero saber o seguinte, Apoiado pelo PT. mas quais são as ações do programa? Você não perguntou Acabei quais de são as falar. ações. Não, você tá falando que visa. Ele visa Que isso. visa isso. Exatamente. Mas qual é a ação? Como? Cara, Como que não- ele faz isso? esse Pena Justa não está, ele não virou Ele um não foi PL, ele não implementado. Então tu fez uma pergunta que tu nem conhece o negócio. Foi criado Acabou quando? de Foi criado explicar. quando? Faz Isso o foi criado seguinte, quando? Faz o 2020, seguinte, ano qualquer passado, pessoa, atrasado. não acredito no que eu estou falando, não acredito, eu estou mentindo, não existe isso. Você que está assistindo, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no Google e você vai escrever Plano Pena Justa e veja se eu estou Porque mentindo. o Arthur Duval resolveu fazer essa pergunta aqui e nem ele sabe dizer Eu o que acabei é. de falar pra você. Você só falou o que ele visa. O que ele visa é uma coisa. Mas você não tem o PL, não o tem número. programa de governo do presidente Lula visa tirar Mas as pessoas da pobreza. esse Então vamos lá. desencarceramento... Qual é, Então, quais são as Leonel, ações? vamos lá. A minha Pesquisa aí no pergunta é, ChatGPT. Esse Qual desencarceramento é em massa a sua pra todo opinião tipo de crime? sobre Calma aí, visarismo? filhão. Mas é pra todo vocês tipo de falaram crime? opção de coisa, deixa eu responder também. Mas é- Opção de coisa aqui Ô, que vocês Arthur, falaram. Arthur, é pra É todo pra tipo, nossa, Arthur, é pra todo sabia? tipo, Você é pra falou todo tipo que de crime. ele Não, que acabei era de falar, educado, você tá pequenos sendo mal furtos, por educado exemplo, agora. você não teria encarceramento sequer. Pra pequenos furtos. O cara roubou, sei lá, o cara roubou... Eles falam de tirar a gente que tá em prisão preventiva. Se é pra disputar o 40% preso, se do- é pra ressocializar o preso, Ah. se é pra ressocializar, se tem programa sério pra ressocializar o preso, eu tenho certeza que é mais barato do que a política de vocês e mais Estupra- eficaz. Estuprador tem ressocialização? Você não falou que eu sou Estuprador mal tem educado porque eu ressocialização? interrompo? Deixa eles responder. Pode Só pra eu responder aí, entender, vai. você não falou que eu sou mal educado porque eu Eu não falei que você é mal interrompo? Por que educado. você me interrompeu Eu não falei que agora? você é mal educado. Você Eu falou, falei você falou que ele é Não, educado, cara. obrigado por você ser educado. Isso, Você falou que eu eu sou não falei mal que você é mal educado. educado, eu falei que ele é educado, você consegue. Bom, olha só, Júnior, decide aí quem O cara pode falar e quem consegue, não cara. pode. Pode ir, vou Ele vai falar o explicar tempo de agora vocês. porque estuprador tem ressocialização. Vai lá, é. Filhão, só boa. não minutos concordo aí. com isso não. Vai lá. Acho que estuprador não tem que ter ressocialização. O que eu Prisão tô perpétua? dizendo, Pra o que eu ele? tô dizendo é que o estuprador não pode nem existir. Eu quero que esse monstro, ele nem exista. E a minha proposta é mais barata e mais eficiente que a de vocês. Qual? Quer escutar? Vai lá. Beleza? Vamos lá. Você estava falando sobre El Salvador, né? A gente, todo o teu discurso, só para todo mundo entender, qual é a proposta do Missão
falando sobre El Salvador. Primeiro que não se sustenta, a gente já explicou por quê. Porque El Salvador é um país com 6,6 milhões de habitantes, a gente vive num país continental, 220 milhões de habitantes, com um complexo de insegurança pública muito diferente do que é El Salvador e etc. Né? E o que a gente está do que não pode e o El Salvador e tudo isso que você acabou de falar, nada mais é do que a mesma justificativa de que tinham na Idade Média. Como é que era na Idade Média? Exatamente assim. O ser humano, ele era assim, era essa lógica de pessoas em castas, em uma sociedade de castas, onde algumas decidiam quem tem que viver atrás das grades ou serem escravizadas, e a outra parte da população vai gozando do privilégio de viver num mundo ultra seguro. Sabe onde isso existiu? Na Alemanha nazista. Isso existiu na Itália de Mussolini, porque criou-se as castas e prende todo mundo. De prender faccionado. Filhão, quem é o mal educado aqui? Só pra entender. Porra, quem é o mal educado aqui? Só pra entender. Eu tô anotando aqui, vai lá. Quando vocês debocham, só reforça o que eu tô falando, que é a mais pura verdade, e quem tá ouvindo sabe que é. Deixa eu só terminar aqui. Então, a gente tá falando aqui de princípios. A sociedade evoluiu. A sociedade quer paz. A sociedade quer viver civilizadamente. Mas não às custas, por exemplo, da gente chegar lá e fechar a Suprema Corte, como fez Bukele durante a pandemia. Não às custas da gente torturar inimigos políticos, como tá fazendo Bukele. Não às custas da gente encarcerar pessoas inocentes num tribunal de exceção. Então a gente quer essa paz. E aí, qual é a nossa proposta, Arthur? Agora eu não tô mais parei de te ofender, tô falando minhas propostas, Arthurzão. Aqui, ó. Aqui, não é mais Arthurzinho de Kiev, não. Agora é Arthurzão, valeu? Deixa eu te explicar, irmão. Não, por que deu errado? Vamos lá. O que eu estou dizendo é que a segurança pública, pela segunda vez, ela é consequência do problema. E aí, olha o que eu estou dizendo aqui. A operação no Complexo da Penha, trazendo para o Brasil, já falei de El Salvador. A operação no Complexo da Penha, ela foi ineficaz por quê? Ao contrário do que o Renato falou, eu falei várias vezes que me solidarizo com os familiares dos policiais mortos, que foram vítimas de uma necropolítica do governador do estado, que depois descobriu-se que ele está atrelado ao Comando Vermelho. E aí, E aí gastou-se pelo menos 5 milhões de reais numa operação, morreram 124 pessoas, 5 delas policiais, obviamente inocentes. Das outras 100 e poucas pessoas, a ampla maioria, sem falso moralismo, era sim, bandidos. Só que qual o resultado dessa operação? Gastou 5 milhões, entraram lá, mataram. No dia seguinte, você já tinha outros 100 e poucos bandidos que não eram bandidos antes, ocupando espaço. Hoje, se você for no Complexo da Penha, o Comando Vermelho está mais armado ainda, porque escalonou-se a guerra com drones, com outras coisas, e eles estão se equipando, escalonando a guerra para morrer mais gente. O filho daquelas 100 e poucas pessoas, hoje ele tem mais probabilidade de se intoxicar com a lógica de insegurança e acabar entrando para o crime organizado do que se o pai estivesse vivo, ainda que o pai fosse bandido. Essa é uma realidade. Eu fui lá no dia seguinte no Complexo da Penha. Sabe o que eu escutei de um irmão, de um cara que tava lá tombado? Porra, pai, eu nunca fui bandido, mas agora vou só pra vingar a vida do meu irmão. Isso é real. De quem vive na pele, que teus dados não vão te dar, Renato. Então, é sobre eficiência que a gente tá colocando aqui. Esses teus... O que você falou da outra vez, deixa eu só terminar aqui. Todas essas tuas propostas são propostas de pirotecnia, pura pirotecnia, pura sandice, comparando com El Salvador, porque você foi lá e conversou com o Bukele, aí você quer fazer esse comercial pra virar deputado estadual, coisa e tal, blá, 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 blá. Mas não, olha só, você que gosta do MBL, deixa eu te falar uma coisa real, pra você pensar. É impraticável, é mais caro e é ineficaz toda essa baboseira que o MBL e o Partido Missão estão tentando emplacar em relação à segurança pública. Só que dá voto porque faz a gente pensar com o fígado achando que isso vai resolver. Vamos lá. 3 minutos. Cara, eu fiquei escutando aqui atentamente o Leonel. Ele falou, você quer saber a minha proposta? E aí ele falou, vamos educar, paz mundial. Eu perguntei pra ele se estuprador tem que sofrer pena de morte ou prisão perpétua, que é o que eu defendo pra esse tipo de vagabundo. Aí ele falou, não, eu quero que não tenha estuprador. Ah, tá bom, mano. Eu também não quero que tenha crime, eu quero que... a gente vive no Alice no País das Maravilhas, mas a gente não vive. A gente vive no Brasil que tá dominado 25% pra mais do nosso território, 25% pra mais do nosso território pelas facções criminosas, cara. Então, desculpa, quem tá fazendo pirotecnia aqui é você que tá com esse papinho de paz mundial, de vamos educar. Eu tô falando de um país que era o mais perigoso do mundo e se tornou o mais seguro das Américas, brother. Não tô com... o crime não pode existir. Aí depois ele vem pra um papo de castas,
Eu confesso aqui que eu tô tentando entender aqui onde é que ele foi muito longe nisso, né, cara? A gente aprofunda, a gente gosta de resolver na raiz. Não, cara, é que você inventou um papinho que você foi bem longe, cara. O que a gente tá isso, defendendo porque aqui é a o gente seguinte, vai na raiz, é filho, a gente cidadão, tenta resolver o problema social na cidadão de um lado é faccionado, você de quer outro ganhar likezinho, fotinho faccionado de quem tá intoxicado com a violência. Eu faccionado quero é resolver o prender e problema. matar. Não tenho pena de vagabundo. Quero que vagabundo ou seja preso ou seja morto, tá? Aí depois você falou que o Bukele fechou o STF. Isso daí é fake news, tá, pessoal? Só pra esclarecer quem tá nos assistindo, o vereador Leonel fez uma fake news aqui. O Bukele não fechou a Suprema Corte. Sabe o que ele fez? Ele impeachmentou o ministro corrupto, que é o que eu acho que deveria ocorrer no Brasil. Né? Você dá risada, né? Mas tem ministro aqui na Suprema Corte recebendo com contrato, né? Com a esposa de 129... Deixa eu falar, Leonel. Eu te ouvi aqui, um monte de baboseira que você falou. Deixa eu terminar. Tem aqui no Brasil o ministro do STF com esposa recebendo 129 milhões de um ladrão, de um vagabundo, do Daniel Vorcaro. Né? E eu defendo pra esses caras impeachment. Que foi o que o Bukele fez? Impeachmentou ministro corrupto. É o que eu defendo aqui no Brasil. Aí falou que lá tem inimigo político torturado. Eu quero que o Leonel me diga Aponte fala, esse cara aqui é um adversário político, ele está sendo torturado em El Salvador. Eu quero que você me fale quem que é essa pessoa. Você tem um nome aí?